Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra de hoje é aqui no livro de Tito. É um livro muito maravilhoso, que aqui o apóstolo Paulo, ele vai, glória a Deus, aleluia, deixar Tito em Creta para arrumar a obra de Deus ali, que estava precisando ser arrumada. E também levantar presbíteros e pastores, para a obra de Deus. Então o apóstolo Paulo vai começar dizendo aqui no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1. O carinho por Tito e sua missão em Creta. O apóstolo Paulo tinha um carinho, um amor muito grande por Tito e Tito pelo apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo vai dizer: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, comum graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Então, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo vai dar saudação a Tito e uma ordem também, como ele diz aqui, já te mandei, Isso quer dizer, te di ordem, para você então estabelecer presbíteros, pastores, que cuidem da obra e coloque o que está em falta na obra em dia. Por isso que deixou Tito em Creta, Glória a Deus. E no versículo 6, apóstolo Paulo vai dar as qualificações dos pastores e dos presbíteros, como que tinha que ser para tocar a obra de Deus, Então ele vai dizer: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha só o currículo do apóstolo Paulo para a pessoa ser um presbítero e um pastor. Eu meditando esta carta, amados irmãos, eu fiquei meditando. Eu falei, se fosse nos dias de hoje, para passar no currículo do apóstolo Paulo, para ser um pastor, um presbítero, ia ser minoria que ia passar. Muitos não iam poder nem olhar e nem chegar perto do altar. Dessa geração que estamos vivendo, de pastores e cantores, só dando mau testemunho, E só ganhando o dinheiro da obra, dando mau testemunho, não ia passar nenhum. E quando eles ouvem essas palavras verdadeiras, ficam nervosos, bravos ainda, Não, cuida da minha vida, cuida da tua vida, Mostrando que realmente são abomináveis. Que estão que nem Saul, Saul era rei, mas já não tinha o Espírito Santo de Deus mais. O Espírito Santo já afastou dos tais. Eu acho que eles não lembram do rei Davi, que quando o profeta Natan chegou lá e mostrou o erro dele, ele abaixou a cabeça e disse: pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor, contra Deus. E se humilhou. Eu acho que eles devem ser maior do que o rei Davi. O rei Davi se humilhou. Por isso Deus perdoou e fez ele segundo o coração de Deus. Se você errou, está errando, está fazendo isso, nunca é tarde, faz que nem Davi.
Eu estou pecando contra o Senhor, eu preciso dar bom exemplo, bom testemunho. Mas por que eles ficam bravos? Porque são abomináveis, né? Só quer saber do dinheiro da obra. Já virou um emprego, né? Então eles não vão ouvir. Então aqui nesse currículo do apóstolo Paulo não ia passar a minoria que ia passar aqui. Porque o que ele falou para Tito é isso aqui, né? Aquele que for irrepreensível. O que quer dizer a palavra irrepreensível? Aquele que não precisa ser repreendido. Ele não dá trabalho na obra, ele não precisa ser repreendido. Marido de uma mulher, né? Marido de uma mulher só, porque o casamento bíblico é um só. Que tenha filhos fiéis, para que os filhos não venham escandalizar a obra de Deus, né? Os outros não saem falando, o filho do pastor, o filho do presbítero, né? Para não escandalizar. Que não possam ser acusados de dissolução. Glória a Deus. O que é essa palavra dissolução? Quer dizer, contrário àquilo que é certo, contrário aos desígnios de Deus. Deus manda a pessoa fazer uma coisa certa e faz errado. Nem são desobedientes aqueles pastores, né? Filhos desobedientes e pastores também desobedientes ao mandato de Deus. Ao versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Nós já falamos, irrepreensível quer dizer que não precisa ser repreendido. Ele não precisa se chamar a atenção dele, ele não dá trabalho na obra, esse pastor, esse presbítero. Como dispenseiro da casa de Deus. O que é de ser dispenseiro da casa de Deus? É cuidar, zelar da obra de Deus, né? Ele zela da obra de Deus, ele cuida da obra de Deus. Aleluia. Não soberbo, nem soberbo, né? Então você vê a lista aqui que não ia passar no currículo do apóstolo Paulo. O que é o soberbo? Aquele que só ele sabe fazer. Só ele sabe cantar, só ele sabe pregar, só ele conhece a Bíblia. Ele olha nos irmãos já, como diz assim, olhando, já reprovando a todos como ele é grande, né? Ele é soberbo. Então o apóstolo Paulo falou, esse pastor não vai se prestar não. Esse pastor aí, soberbo, não coloque na obra não, porque não tem o Espírito Santo, né? Ele vai dar trabalho, ele vai achar que só ele pode fazer, só ele é o grande, só ele conhece, e o demônio da soberba fez com que os demônios que eram anjos caíssem tudo para baixo. Terça parte dos anjos. A soberba, meus irmãos, soberba é exaltação, vanglória, a pessoa quer ser mais do que o outro, né? E a Bíblia manda nós ter o irmão como maior do que nós, né? O próprio Jesus lavou os pés dos apóstolos. Eles nem queriam, Jesus falou, não, se não lavar não tem parte comigo, mostrando humildade. Então esse é o soberbo, né? Então a lista de pastores que já não ia passar aqui. Nem iracudo, e nem o pastor ou presbítero iracudo. Quem é o iracudo? É aquele pastor, presbítero nervoso. Ele fica nervoso, ele arruma confusão, dissensão entre os irmãos. Então a obra não ia crescer. Olha a lista, meus irmãos, daqueles que ia ficar para trás. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Nem os pastores, né? Presbítero, pingaiada, no currículo dele não ia passar. Pastor aí que gosta de um vinhozinho, gosta de tomar uísque, toma pinga, aqui você não ia passar. A palavra é dura, mas é essa, você não ia passar. Pastor dado ao bebida, né? Espancador, pastor que gosta de bater nas mulheres, espanca as coitadas das mulheres aí que é companheira para ajudar ele bate. Cobiçoso, né? Fica cobiçando aquilo que não é dele, cobiçando as coisas alheias, também não ia prestar. De torpe ganância, ganancioso, né? Ganancioso. Vamos ver quantos hoje só ganhando dinheiro da obra com ganância, dando mau testemunho. Quando ele ouve uma repreensão, ele fala, não fala de mim, não fala da minha vida.
Mas ele não entendeu que quem morreu por nós foi Jesus e quem mandou pregar o evangelho foi Jesus. Ele não tem poder para dar essa ordem, para nos calar de falar contra o pecado dele, contra nossos pecados, temos que falar. Agora, o que eu acho errado é crente vai lá no vídeo, coloca o nome da pessoa, a foto da pessoa, né? Isso é errado, porque você está com a palavra para pregar a palavra, não sujar o nome da pessoa, colocar foto sujando o nome da pessoa, não. Abre a Bíblia e prega contra o pecado. Que aqui quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, não é nem eu. Eu só estou refalando o que ele falou, né? E é o correto. Aleluia. Versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperado. Olha a lista. Hospitalidade, né? Aquele pastor que hospeda os irmãos ali, né? Piedoso, amigo do bem, moderado, aquela pessoa moderada, equilibrada, né? Um dia está calmo, outro dia está estourado. Não, ela é equilibrado todo dia. Moderado, justo. A pessoa é justa, anda certo com as coisas. Santo, separado daquilo que não é santo, ele se separa, né? Se separa da impureza. A palavra santo quer dizer separado, né? Ser separado para as coisas corretas, certas, para a santidade. É temperante, ser uma pessoa temperada. Não ser muito salgado e nem muito sem sal, né? Colocar aquilo que é temperado. Porque tem gente que passa no sal demais, outros tira demais o sal. Então todos os dois ficam errados. Então tem que ser temperado. Temperado. Versículo 9. Retendo firme a fiel